Olá, olá, bom dia, garotada do 9º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História. E hoje nós vamos começar o capítulo 16, gente. Começar o capítulo 16, estamos finalizando o nosso conteúdo. Graças a Deus vai dar para a gente concluir. Com muita dificuldade, com muitos problemas, vocês sabem, foi um ano complicado para todos nós, tanto para vocês quanto para a gente aqui. Morrendo de saudade de entrar numa sala de aula, de estar em contato com vocês, né? Mas infelizmente, para resguardar a saúde, nesse primeiro momento foi necessário as aulas remotas, certo? Então, no capítulo 16, nós vamos estudar sobre temas muito corriqueiros e muito relevantes na atualidade, né? Que é o século 21. Vamos falar sobre terrorismo, vamos falar sobre xenofobia, vamos falar sobre extremismo, né? Galerinha, o século 21, como nós já conversamos em outras aulas, né? Ele se inicia aí livre da ameaça da Guerra Fria, né? Tão forte durante o século XIX, já durante o século 20, né? E vocês já sabem, a Guerra Fria acaba, né, com as mudanças que o Mikhail Gorbachev vai promover na União Soviética, como a Perestroika, a Glasnost, né? Então, no ano de 2001, pós aí Guerra Fria, nós vamos ter os atentados terroristas aí, tá, em Nova York, em Washington, e isso vai revelar uma nova modalidade de confronto. Uma modalidade bem diferente das guerras, Primeira e Segunda Guerra, uma modalidade bem diferente da Guerra Fria, onde os combates não eram diretos, né? Então, os atentados terroristas, eles vão desencadear aí diversas reações, tanto favoráveis quanto contrárias a esses atos, né? E aí vamos ter reação de medo, reação de perseguir determinados povos considerados aí terroristas, né? Hoje, basicamente, muitas pessoas acreditam que todo muçulmano, toda pessoa que veste aquelas roupas características dos muçulmanos já considera como um terrorista. E não é bem assim, tá, gente? Uma parcela só, um grupo extremista é que comete os atos terroristas e não todos os muçulmanos, certo? Então vamos ter alguns pontos aí para que a gente possa analisar, e o primeiro ponto a ser analisado diz respeito ao processo de globalização, que com toda certeza vocês já estudaram um pouco lá com o professor Reinaldo, né? Vamos tentar entender aí como esse processo de globalização ele vai favorecer para que ocorram esses atentados terroristas, esse extremismo, essa xenofobia, né? E aí é importante a gente falar de um sociólogo chamado Otávio Yanni, né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai escrever uma obra chamada A Era da Globalização, onde ele vai defender a ideia de que o capitalismo ele pode ser definido como um modo de produção, como a gente sempre definiu, mas ele também pode ser definido como um processo de civilização, ou seja, um processo civilizatório de alcance mundial, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o capitalismo está relacionado aí às questões econômicas, né? Ele também pode determinar algumas características do comportamento, do nosso comportamento em sociedade. Então a ideia de que o capitalismo interfere no nosso modo de ser e de agir, né? Então a gente passou e ainda está passando, né, por um processo muito intenso de globalização da economia, né? Hoje você sabe que se o Trump fizer um Twitter, isso mexe com o mercado financeiro, pode significar aí a elevação do dólar, a desvalorização do real. Se acontecer uma crise nos Estados Unidos, junto eles levam os outros países todos, porque a economia desses países está interligada, né? Somos parceiros econômicos.
Tanto é que hoje se vive aí uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, né? Por quê? Porque o Trump aumentou os impostos sobre os produtos que vinham da União Europeia. Em resposta, a União Europeia aumentou os impostos sobre os produtos que vinham dos Estados Unidos. Então isso é uma guerra comercial. Então o mundo hoje está interligado economicamente, e não só economicamente, tá, gente? Nós estamos interligados por informação também. Hoje o que acontece no Japão, você fica sabendo aqui meio que em tempo real. Então essa globalização ela vai aproximar povos, vai aproximar indivíduos de todas as partes do planeta e vai promover um contato cultural. Nos outros assuntos, quando vocês viram lá no 7º ano, né, sobre os impérios, na verdade no 6º ano, sobre os impérios africanos, no 7º ano a gente viu lá as invasões germânicas, eu sempre falava para vocês sobre a questão do intercâmbio cultural. Quando um povo comercializa com outro povo, gente, não está acontecendo só uma troca de mercadorias e de dinheiro. Acontece também uma troca de informação, uma troca cultural, uma troca de conhecimento técnico. Então acontece o que a gente chama de intercâmbio cultural. Então se eu estou dizendo para vocês que a economia mundial está interligada, se eu estou falando para vocês que não é só uma questão de economia, mas uma questão também de informação, então você pode ter certeza, gente, que vamos ter contato entre diversas culturas, né? Então hoje, pessoas aí das mais variadas regiões do mundo usam a mesma marca de vestuário, frequentam as mesmas cadeias de restaurante, ouvem os mesmos tipos de música. Inclusive por isso que eu botei esse quadro com essas marcas aí para vocês, algumas conhecidas, né? O McDonald's, ali Samsung, sei lá, ali a Nike, Adidas, Coca-Cola, BMW, né, Sony, ou seja, marcas que na verdade não representam mais um país em si, porque elas estão espalhadas no planeta como um todo. Então a gente veste muitas vezes as mesmas roupas que o pessoal lá da Rússia, lá da França, se alimenta nas mesmas redes aí, né, de fast food, certo? Então acontece de fato, a gente ouve as mesmas músicas, né? Eu tenho alunos aí, não sei se entre a turma de vocês tem, mas eu tenho alunos que gostam muito do pop coreano, K-pop eu acho que chama, sei lá, pop coreano, música japonesa. Não entende muita coisa, mas gosta, né? Então, para alguns, gente, especialmente para os mais jovens, essa mistura cultural, ela vai ser bem recebida, né? Vocês adoram estar aí nos meios de comunicação, vocês adoram estar em contato com outras pessoas, né? Então, para vocês, olha, tem alunos, por exemplo, que estão se vestindo como essa galera lá na Ásia, né? Essa galera mais pop, assim. Então, tem aluno que chega na escola com uma meia lá em cima, né? Eu não sei, até pergunto de onde qual é o personagem do desenho. Ou seja, os animes, né, que é tão popular aí na idade de vocês. Então, a nossa cultura está passando por um processo de integração, em alguns casos de uniformização cultural, né? E aí, para os jovens, isso é muito bem recebido. Só que para outras pessoas, gente, essa globalização ela é vista como algo perigoso, né? Por que perigoso? Porque acaba ameaçando o que seriam as culturas regionais, acaba ameaçando a ideia das crenças religiosas locais, o estilo de vida. Então você tem sociedades que são um pouco mais fechadas para isso, né? Como os próprios muçulmanos, por exemplo. E eu não estou usando os muçulmanos aqui como exemplo de terrorista, estou usando os muçulmanos como exemplo de povo que é muito focado nas suas características regionais, nos tipos de vestimenta, nas suas características religiosas, certo? Então, como esse povo é um povo muito fechado nas suas tradições, tanto é que você facilmente identifica o muçulmano em qualquer lugar do mundo, pelas suas vestimentas. Então, para esses grupos, essa globalização, essa mistura de culturas, ela aparece como algo perigoso, algo que pode prejudicar suas crenças, algo que pode prejudicar os seus valores regionais, né? E ainda tem mais um grupo, né, que acredita aí que o capitalismo acelerou
a destruição do planeta, né? Com a poluição, com tudo mais, o aquecimento global. Então, para essa galera é necessário um combate ao consumo, né? Mas não é o consumo, tá, gente? Todos nós precisamos consumir, precisamos comprar para sobreviver. Aqui o combate, na verdade, é sobre o consumo exagerado, o consumo excessivo. Na verdade, é sobre o consumismo, certo? A gente podemos e somos consumidores. A questão é o consumismo, é você consumir de forma exagerada, consumir o que você não precisa, porque isso vai aumentar muito a questão da poluição, a questão do superaquecimento global, né? Então, para esse outro grupo de pessoas, o combate ao consumo, a questão do desenvolvimento sustentável, né, muito falado hoje, vão ser pontos aí primordiais para que se possa viver de uma forma global e para que outras gerações possam viver também. Então, ao mesmo tempo que a globalização vem promovendo o encontro de culturas, de modos de vida, vai disseminar informação, vai diminuir as distâncias entre as pessoas, ao mesmo tempo ela não vai conseguir destruir a desigualdade social, por exemplo. Né? No mundo nós não temos uma distribuição de renda igualitária, e aí isso vai gerar também pobreza, né? Vai contribuir aí para o aumento, e essa pobreza contribui para o aumento do radicalismo político, o radicalismo religioso, o radicalismo cultural, certo? Então, gente, esse fenômeno, né, que nós estamos de globalização, ele pode ser relacionado aí a uma das características do mundo atual que a gente chama de globalização do medo. O que é a globalização do medo? Todo o planeta hoje tem medo da violência, todo mundo tem medo da invasão de privacidade. Você vai nos lugares, você não sabe se você está sendo filmado ou não, se estão espionando você, se tem como invadir seu celular e furtar suas fotos, seus e-mails, seus dados pessoais, né? Todos nós hoje não temos certeza do que pode ser feito ou não. A gente baixa programa para os nossos celulares, para os nossos computadores, sem saber se aquilo é um programa espião, né? Então, outro medo que nós temos muito é o medo de não ser aceito, de não ser incluído, né? Muitas vezes a gente gasta um pouco mais para ter um celular porque o amigo tem um celular bom e a gente quer ter o melhor para que a gente possa se sentir confortável, não se sentir excluído. Então, esses medos, esses panes, né, assolam aí a mentalidade, principalmente dos adolescentes, nesse mundo em que nós vivemos, né? E aí é nesse contexto, gente, que aparece o terrorismo, tá? Agora é importante, na verdade não é que apareça o terrorismo, na verdade é nesse contexto que o terrorismo ele se torna mais divulgado, tá? Eu meio que evoquei na palavra. Isso porque o terrorismo, gente, ele não é recente, tá? Na verdade, para muitos historiadores, a origem do terrorismo é lá na Revolução Francesa, lá no século XVIII. Tá? No século XIX, por exemplo, os anarquistas eles consideravam que o terrorismo era uma boa forma para acabar com governos autoritários, com governos corruptos. Lembra que os anarquistas eles eram favoráveis à não existência de um governo, né? Então nós vamos ter grupos terroristas que vão surgir, por exemplo, nas colônias africanas, que faziam atentados terroristas na iniciativa com o objetivo de lutar contra a presença dos colonizadores, dos europeus, né, nesses países africanos aí. Ou seja, vamos ter em muitos casos a utilização desse terrorismo. Nos Estados Unidos, ocorre ação terrorista. Quando vocês veem na escola lá que o aluno chegou armado, isso é considerado uma ação terrorista, gente. Então lá é muito, infelizmente, a gente às vezes pode até dizer que é meio comum acontecer, porque a gente vê tanto na televisão isso, casos de aluno que pega arma, vai na escola, mata professores, mata alunos, faz aquela chacina toda. Isso não só em escolas, mas em universidades, em shoppings e tudo mais, supermercados, né? E as autoridades elas não conseguem aí reverter, né, a legislação aí na questão da compra do porte de armas para
qualquer pessoa, né? Digamos assim. Então, quando a gente chega no século XX, a gente tem um século aí marcado por duas guerras mundiais, né? Pela Guerra do Vietnã, conflito mais longo daqueles 100 anos. E aí, nesses casos das guerras, gente, os exércitos eles lutavam em um território demarcado, né? Então, era ali naquele território, ali acontecia a guerra. E nos outros territórios ficavam lá de boa, né? Digamos assim. A partir já de 1970, esse tipo de conflito considerado tradicional, né, vai dar lugar às tais ações terroristas praticadas aí por grupos políticos como forma de defender suas causas. Só que nos atentados terroristas já não tem uma delimitação territorial, né? É onde tiver que ser, não tem mais esse limite. Muitas vezes não tem nem limite se vai causar prejuízos a civis e a militares. Coisas que nas guerras consideradas tradicionais se tinha essa preocupação. Então aí, nos séculos 20 e 21, o terrorismo ele vai ser caracterizado aí pela violência extrema, voltada contra pessoas que não têm relação direta com o problema, com a causa que motiva essa ação terrorista, entendeu? Por exemplo, o atentado do 11 de setembro, basicamente eram contra o governo norte-americano, mas olha quantas pessoas civis que não tinham lá muito a ver com o problema acabaram morrendo. A mesma coisa, ao vice-versa, tá? Os Estados Unidos também foram causadores aí do extermínio de muitas pessoas. Tá? Também não estou colocando aqui os Estados Unidos como o bonzinho, o coitadinho, não. Os Estados Unidos também invadiram, quando invadiram lá o Irã e o Iraque, também mataram muita gente, também mataram pessoas que nada tinham a ver com esses problemas. Tá? Essas ações terroristas elas podem ser praticadas contra um Estado, ela pode ser praticada para defender um governo, tá? Ela pode ser ações terroristas internas, aí por questões nacionais ou por questões extremistas. Tá? Se vocês pegarem o livro de vocês e forem para a página 56, nós temos lá, né? Deixa eu ver se tem aqui, ó, o mapa dos atentados terroristas. E aí nós temos alguns deles, né? Então lá em cima, ó, nós temos, ó, nas Olimpíadas de Munique em 1972, integrantes do grupo Setembro Negro ligado à Organização Palestinas mataram 11 atletas da delegação israelense. Em 20 de março de 95, um grupo da seita Verdade Suprema promoveu um ataque com gás sarin em várias estações do metrô de Tóquio. O atentado matou 62 pessoas e intoxicou gravemente mais de 6 mil. Os atentados de 11 de março de 2004 no setor ferroviário da cidade de Madrid foram atribuídos a um grupo ligado à Al-Qaeda. A justificativa do grupo foi participação da Espanha na invasão do Iraque junto com os demais países que formaram as tropas de coalizão. Morreram 191 pessoas e mais de 1.700 ficaram feridas. A explosão de um carro em 2005 com 1 tonelada de TNT no centro de Beirute matou Rafik Hariri e mais 21 pessoas, incluindo os guarda-costas do mediador. O atentado teve por objetivo frear a negociação para estabelecimento de acordos de paz entre os governos da Síria e do Líbano. Em 11 de setembro de 2001, as torres gêmeas do complexo World Trade Center foram atingidas por 2 aviões comerciais. Eles desmoronaram, matando 2.819 pessoas e deixando 1.717 desaparecidos. O edifício do Pentágono em Washington também foi atingido. 4 explosões no sistema de transporte público de Londres em 7 de julho de 2005 causaram a morte de 50 pessoas e deixaram mais de 700 feridas. Ou seja, o mais atual, né, tá lá na página 57, Paris sofreu 2 ataques terroristas no ano de 2015, promovidos por grupos ligados ao Estado Islâmico. Em 7 de janeiro, houve uma invasão à sede do jornal satírico Charlie Hebdo e vários integrantes do corpo editorial foram mortos. O jornal havia publicado charges do profeta Mohammed. No dia 13 de novembro, em um ataque coordenado, foram atingidos 7 pontos da cidade, entre eles
a Casa de Espetáculos Bataclan. Nas ações, 129 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Ou seja, esse novo estilo de combate, né? Esse novo modo, né? Esse novo modo de combate chamado aí de terrorismo vem matando e matando muitas pessoas. São atos extremistas, mas sobre esse extremismo nós vamos conversar numa próxima aula. Queridos, fica hoje para vocês exercício aí das páginas 52, 54 e 55. Fiquem com Deus e até a próxima aula.